Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Dariano, sou instrutor teórico e prático, credenciado pelo Detran. Meu objetivo desse vídeo é tentar ajudar as pessoas que têm mais dificuldade de passar na prova teórica do Detran, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o livro, para apresentar o livro para vocês. Eu estou com dois livros aqui de autoescola, o maiorzinho e o menor aqui. Eu não posso falar o nome deles, mas é o livrinho que vocês receberam da autoescola aí do instrutor de vocês, tá? Eu queria fazer um resumo dele, uma apresentação para vocês do livro. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês qual é o objetivo de tudo isso. Por que vocês têm que fazer todo o processo? Por que vocês têm que fazer o médico, psicotécnico, passar por essas aulas teóricas, fazer a prova do Detran teórico, depois ir lá para a prática, fazer as 20 aulas práticas, depois fazer o exame de novo? Por quê? Porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele foi criado em defesa da vida, para ver se para de morrer pessoas no trânsito. Morrem muitas pessoas no trânsito, não tem nem como calcular de janeiro do ano passado até dezembro, de tantas pessoas que morrem no trânsito. E a gente não está nem no final, estamos terminando fevereiro agora, já tem milhares de pessoas que já se envolveram em acidente de trânsito por causa de imperícia ou imprudência, né? Por isso que tem que fazer todo esse processo, tem que fazer um caminho. A gente é testado o tempo todo, e mesmo depois de habilitado, que vocês vão pegar permissão, que vai durar por 12 meses, o que vai acontecer? Vocês vão ser observados para ver o tipo de atitude que vocês têm no trânsito. Então a gente tem que ter esse processo, e esse processo não é um processo tão difícil, mas também a gente não pode deixar de se dedicar todos os dias. Tudo que é válido pode usar para fazer a prova. Tem o simulado do Detran, tem a provinha que a autoescola fornece para vocês fazer do 1 ao 37. Tem as provinhas do próprio livrinho. A autoescola vende um livro só de provinhas para vocês fazer teste em casa também. Então tem várias maneiras de vocês estar se preparando para a prova. E não é uma coisa tão impossível. É concentração, calma e dedicação em ler o livro. Então a gente tem que ler e entender o livro. Não é simplesmente tentar ler com um barulho, com criança correndo para cá. Você tem que pegar um momento seu em casa, que ninguém vai te atrapalhar, sentar e ler um pedaço e entender o que é. E eu queria falar um pouquinho aqui. Então aqui tem o sumário que fala sobre todo o processo, né? O de moto não cai tanto na prova, né? O moto é mais conhecimento mesmo. Então tem o trânsito e suas leis, tem a sinalização, tem as normas de circulação de conduta, tem as penalidades. A penalidade, eu acredito que seja mais desafiadora para vocês, mas não é impossível, porque todo o processo do livrinho, ele tem umas marcas que você acaba vendo uma parte de legislação, mas acaba caindo penalidade no meio dela. Então ela está sempre acompanhando vocês com o livrinho. Então vamos lá, deixa eu só iniciar aqui, tem aqui o Sistema Nacional de Trânsito, por exemplo. Tem aqui os órgãos normativos, e cada um deles tem aqui a sua finalidade. Então você vai ler, né, tem os órgãos executivos, na outra parte tem o Ciretran, Prefeitura, DENIT, o DER, órgãos fiscalizadores, né, que são a Polícia Rodoviária Federal e as demais aqui. Na página 5 tem a tabela do Sistema Nacional de Trânsito, para facilitar cada função de cada um, né? O que a Prefeitura faz, o que o DENIT faz, o que o DER faz, o que o Ciretran faz, né? Todos têm aqui, cada um tem a sua finalidade e está justificado aqui. E acompanhando o livrinho aqui, aí tem o processo de habilitação, é o que vocês estão fazendo agora. É só você pensar, processo de habilitação,
é o que vocês estão fazendo agora. Vocês não teve que ir lá fazer um médico, psicotécnico. Quando começar a fazer as aulas teóricas, não tem que estar digital na hora de entrar e na hora de sair. Do veículo também, digital na hora de entrar e na hora de sair. Esse é o processo de habilitação. Todo o processo está marcando aqui, ó. O tempo de aula, de cada aula, cada função de cada coisa, biometria, a parte de reprovação, mudou algumas coisas nessa área, né? Ou vai mudar na parte de reprovação, que antes era no 16º dia, eu não sei se ainda já mudou, se não mudou, eu preciso dar uma confirmada nisso. Então, seguindo aqui, a gente tem a parte de categoria de cada veículo, a gente tem a parte do registro de veículo, a parte de circulação. Todo final de cada processo vai ter aqui, ó, perguntas e resposta de tudo que você leu aqui, que é essa página aqui que não tem o número, né, da página, mas está aqui, ó, perguntas e respostas. Isso aqui já é um treinamento. Aqui já é um treinamento para que você já pode fazer o teste, ó. Quais são os órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito? CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Tem a pergunta e a resposta. Ó, uma forma fácil de vocês decorar. Uma forma fácil, né? E aí, no outro processo já começa a sinalização na página 18. Sinalização. Aqui na sinalização, ele vai falar todo o processo de sinalização, do artigo 208, né? Que ele serve tanto para o farol vermelho como para a parada obrigatória, que é o mesmo artigo, né? E aqui, se vocês observarem aqui em cima, tem o 62. Esse número 62 é uma penalidade. Então, a gente vai lá na tabela da penalidade, eu vou seguir para lá, bem assim, manualmente mesmo, para mostrar para vocês que não é tão difícil, tá? É a dedicação mesmo. Eu já estou aqui na tabela das penalidades, né? Aqui é a tabela de penalidade, então vou caçar o 62 aqui. O que significa o 62? Já achei aqui, ó. Em sinal vermelho ou parada obrigatória gravíssima, 7 pontos. Então você está lá na sinalização e já está aprendendo penalidade junto, né? Tá aqui, ó, o número 62 e qual é o tipo de infração que é. E aí, o artigo também está do lado lá. Tem aqui, ó, a gravidade, ou a pontuação e a medida administrativa, tá? E aí a gente voltando lá para a sinalização, tem mais curiosidades que eu queria falar sobre esse livro. Esse livro é muito bom, eu não posso falar o nome dele porque eu não sei se eu posso estar falando sobre o nome do livro, tá? Então deixa eu achar alguma coisa mais interessante. A parte de sinalização também tem perguntas e respostas. Tem as perguntas, de tudo que você leu de sinalização, tem as perguntas e respostas. Aí você vem lá na pergunta, ó, como se classificam os sinais de trânsito? Essa é a pergunta. A resposta: classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos, sinalização auxiliar, luminoso, sonoro, gestos do agente de trânsito e do condutor. Então, ó, tem do 1 ao 38 de perguntas e respostas, tudo sobre sinalização. E isso sucessivamente. Tem a parte aqui de via de circulação, que todo o processo que vocês vão ler, ó, aqui, ó, de circulação, no final dela, perguntas e respostas sobre vias de circulação. E aí, ó, vai chegar penalidades. A parte de penalidade qual é a parte mais assim que a gente tem que se dedicar mais? É a parte de medidas administrativas. O que é uma retenção de veículo? O que é uma remoção de veículo? O que é recolhimento da CNH? Está tudo justificado aqui. E no final da medida a parte de infração e penalidade, está lá as perguntas e respostas, que vai ajudar vocês também no final. Agora tem a parte legal também desse livro, que todos os livros das autoescolas têm perguntas e respostas, conceitos, e aqui tem o significado de cada coisa,
que nem no caso desse livro aqui, ó, no final dele, conceitos e definições. Às vezes a gente não sabe o que é um acostamento, o que é um balanço traseiro, por exemplo, ó, é um mini dicionário que tem no final do livro, tá? Tá aqui, ó. Então, tem coisas aqui que a gente, ó, o que é um lote lindeiro, tá marcando aqui o que significa, o que é luz de freio, aqui, ó, esse livro é muito bom se a gente souber manusear ele corretamente, tá? Então, hoje eu vou falar sobre o livro, e aí as próximas aulas eu vou falar cada passo a passo de cada, eu vou começar no início do livrinho, vou parar uma parte e vou ler umas perguntas e respostas, e vou para outro processo, e assim sucessivamente, até chegar no final do livrinho, para a gente fazer um passo a passo, todo mundo junto, tá bom? E aqui no final do livrinho também tem abreviações, tem também a tabela de abreviaturas que serem impressas da CNH, o significado, que hoje em dia, hoje a habilitação já não vem mais escrito, agora vem por letras, e aqui mostra todas as letras que podem vir atrás da habilitação, né? O livrinho é muito bom, não posso falar o nome dele, esse aqui também é excelente, tá? Esse livrinho é os livrinhos que a autoescola dá para vocês estar lendo e fazer um acompanhamento junto com ele dentro da sala de aula. Pessoal, é muito importante que quando o professor tiver uma explicação falando sobre algum processo, vocês prestarem atenção e tirar dúvidas na sala de aula, não ir embora com dúvida. E o que acontece aqui? Tudo é cabível. Tem o simulado do celular, dá para vocês fazerem o simulado, tem todo o processo lá. Na próxima aula eu vou até mostrar ele já, no final vou mostrar como é que a gente entra nele. A parte de direção defensiva, a pergunta que é feita é assim, por que acontece tanto acidente, né? Tanto acidente de trânsito? Os acidentes de trânsito ocorrem por várias razões, né? Principalmente por negligência, imperícia ou imprudência, né? O que seria então a direção defensiva? É a postura que a gente tem na direção do veículo. Nossa postura, quer dizer, a gente tem que ter, para dirigir o veículo, a gente tem que ter empatia, tem que ter percepção, tem que estar alerta em tudo que está acontecendo nas laterais, na parte dianteira e na parte traseira do veículo. Continuando na direção defensiva, ele fala aqui detalhado toda a parte de penumbra, a parte em caso de alagamento, a estrada, tudo resumido, né? Aqui na parte de primeiros socorros é importante também, vamos chegar lá, primeiros socorros. Hoje é só para conhecer o livrinho, tá? A gente conhecendo o livrinho fica mais fácil para a gente estudar. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho de cada parte do processo, tá? Vou falar uma parte do processo, vou mostrar uma provinha. Vou falar mais uma parte do processo, mais uma provinha. Aqui no primeiros socorros, essa primeira página do primeiros socorros aqui é a mais importante, tá? Para o dia a dia. A parte de sinalização, cuidar antes da sua própria segurança, o início da sinalização, vai depender de cada velocidade média de cada via, tá? Parte de primeiros socorros. Aí, no final, primeiros socorros, tem aqui a perguntas e respostas, que é muito importante vocês lerem também. Tem aqui do 1 até o 33. Então aqui, ó, vou pegar a 33, ó. Não é sintoma do estado de choque. Pulso lento, resposta. Tem a pergunta e tem a resposta. Então dá para estudar pelo próprio livrinho. A autoescola vende um livrinho só com provas, que é muito bom também. Tem um aplicativo daqui do sul de Minas,
tem um específico, cada região tem um específico de cada Detran ou Contrans, tá? Então é só perguntar para o seu professor, ele vai te falar qual é o aplicativo cabível para cada município. E tem aqui também a parte de meio ambiente, que eu falei, né? A parte de meio ambiente, que é bem fácil também. A parte mecânica, eu vou falar uma parte na próxima aula, eu vou falar uma parte teórica e uma parte prática. Eu vou pegar 2 veículos, vou comparar um com o outro, vou falar sobre a parte teórica e a parte prática. E como a minha especialidade é mais mecânica, a próxima aula vai ser mecânica, e aí nas demais eu vou pegar o início do livrinho, tá? Vou catar o início do livrinho, vou falar do trânsito e suas leis, o Sistema Nacional de Trânsito, e vou até a página 12. Aí, eu cheguei na página 12, eu vou mostrar uma provinha só desse tema. Aí na outra aula eu vou falar sobre uma outra parte da legislação, vou parar até chegar na sinalização e assim sucessivamente. Por hora eu agradeço a todos, tá? Espero que essa apresentação que eu fiz do livrinho tenha ajudado em vocês em alguma coisa, tá? Eu vou fazer o passo a passo para quem tem mais dificuldade, tá, de entender o livrinho. Tem pessoas que pediram para mim, por favor, me apresenta o livrinho, então por isso que eu fiz minha primeira filmagem sobre o livrinho, para vocês conhecerem primeiro o livro, para ficar mais fácil para a gente trabalhar o dia a dia com eles. Muito obrigado a todos, espero que tenha ajudado vocês. Forte abraço.